Olá, vamos hoje fazer a gravação da segunda parte do capítulo Expectativas, Consumo e Investimento, capítulo 15 do Blanchard. Esse capítulo tem um foco muito específico, incorporar especificamente os avanços, da inclusão da dimensão das expectativas na tomada de decisões, sejam dos indivíduos do lado do consumo, sejam das empresas do lado dos investimentos. Então, ou seja, além de tratar da incorporação das expectativas dentro da tomada de decisão de indivíduos e de empresa, acrescenta os avanços que aconteceram ao longo do tempo na teoria do consumo e na teoria do investimento. Na gravação passada, no vídeo passado, nós apresentamos a teoria do consumo, que essencialmente é sintetizada da seguinte forma, que os indivíduos decidem o quanto consumir, dependendo em função da sua riqueza total, que é composta pela sua riqueza humana, aquela proveniente das rendas que obtém ao longo da vida, e da riqueza não humana, chamada de os ativos financeiros e ativos imobiliários. Hoje, nós vamos ver a parte da teoria do investimento. Lembrando, só repetindo, sempre associado com o efeito das expectativas, com a incorporação das expectativas. Por quê? Anteriormente, nos capítulos anteriores, quando foi abordado, quando foi discutido os investimentos e o consumo, no modelo IAS-LN, do lado do mercado de bens, você tinha que o consumo dependia basicamente da renda e basicamente da renda dos indivíduos, e o investimento dependia da taxa de juros e do nível de venda das empresas. Agora, vai ser, nesse capítulo, incorporado os avanços que aconteceram ao longo do tempo. No caso da teoria do consumo, que foi visto no vídeo passado, foi apresentado, foi discutido dentro de duas teorias relacionadas com o consumo. A teoria do Milton Friedman, a teoria do consumo da renda permanente, e a teoria do Franco Modigliani, a teoria do consumo do ciclo de vida. Agora vamos ver como é que é abordado, como é que é apresentado os últimos acréscimos, os últimos desenvolvimentos na teoria do investimento, para além daquilo que foi colocado originalmente do lado do mercado de bens, de que o investimento dependeria ser determinado basicamente pela taxa de juros e pelo nível de vendas. Então, começando aí, pelo investimento, pela pergunta. Deixa eu ver aqui. Pela pergunta, como as empresas tomam decisões? Se a gente considerasse a parte original do mercado de bens, seria apresentado basicamente a taxa de juros e o nível de vendas, como foi discutido bastante no capítulo 5, como é discutido com bastante detalhe no capítulo 5. Agora, vai ser acrescentados os novos determinantes, mais ou menos como é considerado dentro aqui do livro do Blanchard, a nova abordagem sobre a determinação do investimento. E isso é interessante, porque
nós estamos considerando aqui um manual de economia, um tipo de abordagem. Isso não implica, né, que tenha outros autores e outras abordagens um pouco que concordam mais ou concordam menos com essa abordagem a respeito da determinação do investimento. Mas aqui nós estamos, né, apresentando, estamos seguindo esse livro do Blanchard. Aí ele começa a apresentar, né, uma empresa, ao decidir se investe, deve fazer uma comparação. Eu vou só fazer uma observação que, ao longo da exposição, né, no modelo ISLM no mercado de bens, teve uma passagem, né, de que originalmente você considerava a taxa de juros nominal e depois passou para a taxa de juros real. Só para fazer essa observação que nesse momento já está sendo dado que a variável taxa de juros aqui ele é considerado real desde, né, do capítulo 6 do Blanchard em diante, ela é considerada como taxa de juro real e não a taxa de juro nominal. A taxa de juro real é a taxa de juro nominal descontada da taxa de inflação. Então, uma empresa, ao decidir se investe, deve fazer uma comparação simples. Ela deve calcular, em primeiro lugar, o valor presente dos lucros que espera auferir com essa maquinaria adicional. E esse valor presente, é bastante discutido no capítulo. Então, se você compra uma máquina, hoje, uma empresa investe numa máquina, né? De comprar uma máquina significa que está considerando, a empresa está fazendo um investimento numa máquina. Né? Então, se a empresa compra uma máquina hoje, se ela decide, ela vai fazer uma comparação simples. Né? Ela vai calcular, em primeiro lugar, o valor presente dos lucros que espera auferir com essa máquina adicional. Esse valor presente, né, que é calculado se uma máquina tem uma vida útil de 20 anos, de 30 anos, ou para a vida toda, né, mas vamos considerar que ela tem uma determinada vida útil. O certo é que, né, como ela tem um valor, a cada ano que ela produz, ela tem um determinado valor, se ela vale 500 mil, vamos colocar aqui, né? Se uma máquina vale 100 mil no ano de 2020, né? Daqui a 5 anos ela não vale mais 100 mil, ela já vale 100 mil descontado a depreciação. Então, ela vai desconsiderar, né, para calcular o lucro, né? O valor presente do lucro tem de considerar esse aspecto da depreciação, que a gente vai ver, né, ao longo aqui da exposição. Então, a primeira coisa que a empresa vai fazer é calcular o valor presente dos lucros que deve auferir, né, quando faz investimento, quando compra uma máquina adicional. E esse lucro varia ao longo do tempo. Né? Quanto é o valor presente, né, de uma máquina que tem uma vida útil de 10 anos? Né? Se ela custou 100 mil, né, se o valor presente dela durante esses 10 anos é maior ou é menor do que 100 mil? É claro que, dependendo desse valor, ela vai fazer com que ela decida, né, se vai fazer o investimento ou não. Mas é o que a gente vai ver na sequência. Deve, então, né, comparar o valor presente dos lucros com o custo de adquirir a máquina. Então, se uma máquina tem um custo hoje, né, de 100 mil, calculando o valor presente, vai fazer essa comparação como? Né, se em 10 anos o valor presente dessa máquina, que tem uma vida útil de 10 anos, se ela for maior do que 100 mil,
é vantajoso comprar. Se esse valor presente do lucro da aquisição dessa máquina, do investimento nessa máquina, for menor do que 100 mil, do que o seu valor presente, então não compensa comprar essa máquina. Se o valor presente for maior que o custo, a empresa deve comprar a máquina. Se for menor que o custo, não deve fazer a aquisição, né? Ou seja, não vai fazer o investimento. Como é que chama assim? Esse cálculo, né? Ele é considerado, tem um fator principal aí desse cálculo, é dado pela depreciação. Né? Para calcular o valor presente, né, dos lucros esperados, primeiro a empresa deve estimar quanto tempo a máquina vai durar. Se 10 anos, se 15 anos, se 20, ou se 5 anos, ou se é 30 anos. Aí ninguém sabe, né, qual é o valor, depende o tipo, né, da tecnologia, depende do tipo da máquina que já vem especificado, né, estimado qual é a vida útil, né, dessa máquina. E esse tempo, né, de vida, né, vai ser conhecido ele, também vai ser calculada a taxa de depreciação, né, que mede quanta utilidade a máquina perde de um ano para outro. Como eu falei, né, se uma máquina que foi comprada num ano T qualquer, tá, no ano subsequente ela já vale o valor que ela foi comprada, por 100 mil, por 200 mil, menos a depreciação de um ano, menos a taxa de depreciação dela. Daqui a 5 anos, né, menos a taxa de depreciação em 5 anos dela, ver quanto é que ela vale hoje. Com base nos estudos sobre depreciação de máquinas e construções específicas, né, para os Estados Unidos, sempre estimados, né, a taxa de depreciação para os prédios comerciais é 2% ao ano. Né? Então, os prédios têm uma taxa de depreciação de 2,5%. Equipamento de comunicação, 15%. Então, se você tem uma máquina, né, na área de comunicação, um instrumento qualquer, que vale hoje 100 mil, no ano subsequente ele já vale 100 mil menos 15%. E para software, a taxa de depreciação é 55%. O valor presente dos lucros esperados. Então, esse aí é o primeiro aspecto aí, no sentido de poder, né, ir penetrando, chegando, né, na ideia da determinação do investimento. Aí foi falado o seguinte: a primeira coisa é calcular o valor presente dos lucros esperados, como foi colocado, né? Se você lucros esperados de um determinado investimento. Se você faz um determinado investimento hoje, e esse investimento perdura por 10 anos, a primeira coisa é calcular o valor presente esperado desse lucro. Como é que calcula, né? A empresa deve, então, calcular o valor presente dos lucros esperados. Se a empresa compra uma máquina num ano qualquer, um tempo T, ela gerará seu primeiro lucro no ano subsequente. Ou seja, né, então, se é comprado uma máquina, ela tem um tempo de instalação, comprado no ano de 2021, ela vai ter o primeiro lucro dela, para considerando em termos de cálculo, né, do calcular o lucro, lucro presente esperado, né, desse investimento, vai ser considerado a partir do ano de 2022. Né, representando o lucro esperado, né, esperado por essa letra grega aí, né, o Ezinho em cima está considerando o esperado, né, e o T mais um, se refere ao ano, né, o primeiro ano subsequente. Né? Então, só para colocar aí, na questão dessa
Deixa eu decupar aqui. Só para... Espero que essa... Tá, então, a primeira, você usa, né, essa, só, eu estou pegando só aqui as notações, né, isso significa o lucro, né, o lucro esperado num tempo T qualquer, e o valor presente, né, num ano T, desse lucro esperado no ano T mais 1, é dado pelo 1, né, pela razão, né, 1 sobre a taxa de 1 mais a taxa de juro real no tempo T, multiplicado, né, pela o lucro esperado no tempo T mais 1. Esse termo, né, está representado pela... Aí ele vai só especificar aqui no livro, né, onde tem uma figura, né, que ele vai mostrar como é que ele está colocado aqui em termos da figura. Então, só para dizer assim, o que determina, né, o que determina não, como é que se obtém o lucro esperado, né? Você tem o valor presente, né, num tempo qualquer do lucro esperado no ano, né, T mais 1, é dado, né, por 1, né, dividido pela 1 mais a taxa de juro real no tempo T, multiplicado pelo lucro esperado no tempo T mais 1. Tempo T mais 1. Por que coloca os juros? Né? Porque esse lucro esperado ele tem de ser descontado do juro, porque o juro é um custo, né, que está embutido aí não faz sentido você calcular esse lucro esperado sem descontar a taxa de juro real. O cálculo, né, do valor presente dos lucros esperados, aqui só colocando, né, o valor presente no ano T, está colocado aqui, e o lucro esperado, né? Aí vai mudando de anos para ano, aí você só vai colocando T mais 1, T mais 2, T mais 3. Então, se a empresa, né, se esse investimento tem um tempo de 15 anos, você vai fazer esse desconto, tá, da taxa de juro real, tá dando durante 15 anos, tá dando, e também você vai somar os vários anos que esse lucro, tá dando, que você vai obter ao longo de 15 anos, né? É evidente que a gente vai colocar com a devida, né, desconto também da depreciação. Sabendo como é que calcula o lucro esperado, né, aí vem o outro item. Calcula o lucro esperado, aí sabe se é possível tomar a decisão de fazer o investimento ou não, porque esse lucro esperado pode ser maior do que o investimento ou menor do que o investimento. Né? Os custos desse investimento é a taxa de juros e a depreciação, né? Ou desconta a taxa de juros e a depreciação, né? Aí sabe quanto é que vai ganhar ao longo do tempo. Mas está dando para fazer esse investimento, né? Aí está só colocando, está vendo como é que calcula, né, o valor presente dos lucros esperados. Aqui eu estou acompanhando aqui na outra ferramenta e não acompanhei aí pela tela. Aí, mas aqui, o que efetivamente, está vendo, fazendo essa comparação do lucro esperado, né, com o custo das máquinas, o que determina a decisão de investimento? A empresa deve decidir se compra ou não a máquina.
A única variável é saber se o lucro esperado é maior do que o valor da máquina, ou menor, ou se tem outras variáveis que devem ser levadas em consideração ou que influenciam a tomada de decisão. O que a empresa deve fazer é comparar o valor presente dos lucros com só está sendo uma metodologia que poderia ser utilizada, né? Então, se o valor presente for menor que 1, a empresa não deve comprar a máquina, né? Porque o valor presente dos lucros esperados seria menor do que o investimento. Se o valor presente for maior, né, do que 1, a empresa terá um incentivo para comprá-lo, porque eles seria maior do que o custo do investimento. Ou seja, isso sugere que a função de investimento, né, é igual ao seguinte: o investimento depende de quê? O investimento é igual o valor presente dos lucros esperados. Isso aí é a forma mais simples, é a forma mais sintética de todos. A gente vai ver mais para frente, né, que são incorporadas outras discussões, outras dimensões, né, para uma compreensão mais estendida, tá vendo, a respeito da decisão de investimento, né. São feitos vários comentários, várias explicações, tá? Mas se tá, considerasse de uma forma bastante sintética, até dizendo assim, no alto nível de abstração, né, a decisão do investimento dependeria essencialmente do cálculo, né, do valor presente dos lucros esperados. Aí ele faz essa relação aí, está dando tempo para os dados dos Estados Unidos, tá? Mas aí nós vamos aqui para frente. Como é que a gente compara, né, aí o lucro corrente com o lucro esperado? Que implicação isso tem para a decisão de investimento da empresa? Já que foi dito que, na forma mais geral, ou, que nem eu falei, né, na fórmula mais abstrata, a decisão de investimento, né, dependeria do cálculo do valor presente do lucro esperado, né? Como é que a gente pode ir incorporando comentários, discussões, para entender aquilo de uma forma mais ampla? Primeiro, né, fazendo uma discussão de comparação do lucro corrente com o lucro esperado. O que eu poderia dizer, tá? O lucro que é obtido hoje, tá, ele tem uma influência ou não, até que ponto essa influência é decisiva para a tomada de decisão do investimento ou não. Se o lucro corrente for baixo, uma empresa que deseja comprar máquina só poderá obter os recursos necessários se fizer um empréstimo. Aí, ele não discute isso no livro, tá? Mas merece um parênteses bem curtinho, né? Dizer o seguinte, que aqui nós estamos considerando a decisão de investimentos basicamente a partir do lucro, tá? E essencialmente, né, do lucro do atual, né, esperado, que vai ser obtido ao longo da vida útil do investimento. É claro que tem outros fatores, né, que é considerado como a questão de acesso a crédito, etc., né, mas ele não discute muito isso. Tá, ele apenas vai fazer uma menção a isso, a respeito de algumas ponderações que pode ter, de dizer o seguinte, né, você calcula esse lucro ao longo do tempo, tá, mas num ano qualquer, esse lucro pode ser menor do que aquele previsto ou maior do que aquele previsto. Isso vai influenciar na decisão de investimento ou não? Tá? A primeira observação que ele coloca aqui, né, é se o lucro corrente for baixo, uma empresa que deseja comprar máquina só poderá obter os recursos necessários se fizer um empréstimo. Ela pode tomar essa decisão, mas ela vai conseguir esse empréstimo, né, na medida que recorrer ao banco e o banco observar, quando vai analisar, né, os indicadores, né, de rentabilidade da empresa, ela vai ter mais facilidade ou não de obter esse empréstimo.
Isso não tá dentro do horizonte da discussão. Estou só um pouco fazendo esse comentário. No entanto, se o lucro corrente for elevado, a empresa pode ser capaz de financiar seu investimento simplesmente retendo parte de seus ganhos sem ter de fazer um empréstimo? Aí é outra coisa, né? Que pode ser considerado. Né? E diz que o determinante de investimentos é o valor presente do lucro esperado ao longo do tempo. A gente já viu, tá vendo, que se o lucro for baixo, ela precisa recorrer ao empréstimo. E se esse lucro, num determinado ano qualquer, for muito superior àquele previsto, que foi calculado, diferido ao longo do tempo? Como é que a empresa vai se comportar? Vai aumentar mais do que aquela previsão ou vai continuar mantendo aquele nível de investimento? É uma questão a se colocar, né? Se a gente considerar que seja apenas o lucro atual, né? O valor presente, né? Do lucro esperado ao longo do tempo. Ele faz uma discussão muito legal a respeito disso, né, porque isso pode induzir porque a empresa se apresse e aumente muito os seus investimentos, né, se por acaso o lucro corrente, né, for elevado, for superior àquele previsto. A mensagem básica é: um lucro atual mais elevado pode levar a empresa a investir mais. Isso faz sentido ou não faz sentido? Se a empresa apresenta lucros correntes altos, pode avançar e investir como bem desejar. Outra discussão que ele faz, né, que é feita no capítulo, né, além da questão da discussão sobre o lucro corrente e o lucro esperado, é a respeito da relação entre lucros e vendas. É muito parecido com a discussão sobre lucro corrente, né, e o lucro esperado. O que determina o lucro por unidade de capital? A gente viu, né, que lá atrás, né, que o investimento, se a gente for assim, o investimento lá anteriormente, no capítulo anterior, era determinado pela taxa de juros e o nível de vendas, né? Aqui está sendo colocado, acrescentado outros aspectos, para verificar que não se limitaria, né, por esses acréscimos que foram feitos ao longo do tempo, apenas a taxa de juros, no caso aqui nós estamos tratando taxa de juros real, e o nível de renda. Né? O que determina o lucro por unidade de capital? A resposta fundamentalmente é dois fatores: o nível de vendas, já estava lá anteriormente, está vendo? E o estoque de capital existente. Se as vendas forem baixas em relação ao estoque de capital, os lucros por unidade de capital proveniente também serão baixos. E o contrário, né? Se as vendas forem altas em relação ao estoque de capital, significa que os lucros por unidade de capital provavelmente, né, serão elevados. Então, como é que capta essa relação aí, né, da taxa, né, do lucros, dos lucros, né? O lucro é uma função, né, ele seria uma função do nível de vendas, né, dividido pelo estoque de capital. E quanto maior for as vendas em relação a um dado estoque de capital, maiores são os lucros. Se o estoque de capital aumentar muito, né, para um dado nível de venda, né, significa que os lucros irão ser reduzidos e, consequentemente, tá vendo? Isso vai afetar a determinação do investimento. Continuando, né, nessa discussão, né, dessa relação lucros e vendas, né, dando sequência à discussão anterior, lucros esperados, lucros correntes, né,
Então, continuando essa discussão, né, o lucro por unidade de capital é uma função crescente da razão entre as vendas e o estoque de capital. Né? Para um dado estoque de capital, quanto maior as vendas, maior o lucro. Para um determinado nível de vendas, quanto maior o estoque, se aumentar o estoque de capital, significa que o lucro por unidades será menor. Para um dado estoque de capital, quanto maiores as vendas, maior o lucro por unidade de capital. Dadas as vendas, quanto maior o estoque de capital, menor será o lucro por unidade de capital. Aí ele vai colocar a figura, né, a seguir, onde faz essa relação para os dados lá nos Estados Unidos, né, que o lucro diminui nas recessões e aumenta nas expansões, né, porque nas recessões as vendas diminuem e aumenta o estoque de capital, e nas expansões você tem o aumento das vendas em comparação com o mesmo estoque de capital. Aí, se vocês verificarem lá no livro, né, essa relação aí. Só faz uma observação, né, que esses períodos aí rachurados, né, são períodos de recessões, né, que mostra, está dando que o lucro por unidade de capital está lá embaixo. Não é que está muito lá embaixo, não, só que ele cai, né? Volatilidade de consumo e investimento. Dado isso, né, então, o que foi que já ficou expresso na teoria do investimento? A gente viu lá que na teoria do consumo, discutido dentro a partir, né, da teoria do Milton Friedman, a teoria do consumo da renda permanente e da teoria do consumo do Franco Modigliani, teoria do consumo do ciclo de vida, a gente viu que o que determina o consumo, né, dos indivíduos é a riqueza total ao longo da vida, né, do indivíduo, que se divide entre riqueza humana e não humana. Aqui a gente viu, né, que o investimento ele depende essencialmente, né, do lucro, né, do cálculo do lucro, do lucro presente, né, do lucro presente esperado. Aí agora o que a gente pode dizer, né, fazendo um pouco de algumas discussões que já foram feitas na unidade sobre a teoria do consumo, né, das volatilidades de consumo e investimento. Eu vou assim, a percepção pelos consumidores de mudanças atuais nas rendas, como transitórias ou permanentes, afeta suas decisões de consumo. A percepção por parte das empresas sobre se as variações atuais nas vendas são transitórias ou permanentes afeta suas decisões de investimento. Então, a gente viu lá o seguinte, né, que as flutuações transitórias, lá na teoria, baseado na teoria do consumo, né, elas afetam um pouco as decisões de consumo dos indivíduos. Elas afetam, mas muito pouco. Ou seja, se por algum motivo a renda dos indivíduos sobe muito em algum momento, isso não significa que eles vão aumentar drasticamente o seu nível de consumo, né, porque eles fazem um cálculo para o nível de consumo ao longo da vida. Da mesma forma, se você tiver uma brusca, uma repentina redução da renda em um determinado momento, também não significa que o consumidor vai baixar muito o seu consumo, porque ele calculou que a sua renda também tem um determinado nível ao longo do tempo. Aí vamos ver, ele vai fazer um comentário aqui, está dando essa percepção, tá dando, de variações, elas afetam na mesma proporção, tá dando na mesma magnitude, tanto os indivíduos como as empresas. A gente viu que, no caso do consumo, na unidade anterior, afeta pouco. Né? Vamos ver a questão do consumo. Ao contrário do consumo, contudo, isso não implica que o aumento no investimento deve ser, no máximo, igual ao aumento nas vendas. Ou seja, né, para os consumidores, né, se aumentar muito
se aumentar muito a renda, além daquilo previsto no determinado ano, ele não vai aumentar muito o consumo. No caso das empresas, não. Se por qualquer momento houver uma abrupta elevação nas suas vendas em um determinado momento, isso faz com que modifique as suas expectativas de decisão de investimento e ele possa aumentar, né, esses investimentos, além daquilo que já estava previsto anteriormente, a partir do cálculo, né, do valor presente do lucro esperado. Quando uma empresa decide que um aumento nas vendas justifica a compra de uma máquina, ela pode querer alcançar com rapidez, levando a um aumento acentuado, mais de curta duração nos gastos com investimento, né? Ou seja, ela calculou previamente o valor do lucro presente esperado. Aí disse, se eu calculei o valor do lucro, o valor presente do lucro esperado, se eu fiz esse cálculo, significa que eu já sei quanto é que eu vou investir, tá vendo? Ao longo de 15 anos, ao longo de 10 anos. Mas, isso se você considerasse que fosse semelhante à decisão dos indivíduos em relação ao consumo, ela ia fazer isso dessa forma. Mas, como eu falei, um aumento nas vendas vai mudar essa perspectiva, né? Ela pode se apressar e aumentar os investimentos numa magnitude muito superior, né, do que aquilo que ela tinha previsto, né, com um cálculo anterior do valor do lucro presente esperado. Esse aumento pode superar o aumento das vendas. Essa diferença sugere que o investimento deveria ser mais volátil do que o consumo, né? Então, já, né, constatado que a volatilidade, as mudanças, né, no nível de investimento, elas são maiores do que no nível de consumo. E aí uma observação, né, por que faz essa análise comparando o nível de... comparando o que acontece com o investimento e o consumo? Porque o consumo, ele tem uma participação muito grande no PIB, né? Aí é colocado lá aí para a economia dos Estados Unidos, eu vi no livro, está dando mais, eu não lembro, mas é próximo ali, superior de 60%, a participação do consumo no PIB. O investimento é muito baixo, pouco maior, pouco menor, eu não vi, do que 10%, tá? Da participação do investimento. Então, isso é interessante, tá vendo? E tem essa relevância devido à composição do investimento e do consumo no PIB. Aí, né, assim, se já sabe que o investimento é mais volátil do que o consumo, quanto, né, ele é mais volátil? E aí ele coloca, né, as informações lá para a economia dos Estados Unidos, está vendo no gráfico. As variações relativas do investimento são bem maiores do que as variações, tá vendo, relativas no consumo. A gente viu os motivos, né, quando viu a seção da teoria do consumo, que os indivíduos, tá vendo, não flutuam muito, não variam muito o consumo em função de variações repetidas na renda. Já as empresas, elas são muito influenciadas pelas variações momentâneas no nível de vendas. Variações momentâneas no nível de vendas. Então, basicamente, né, esse aspecto, e aí ele, no final do livro, eu recomendo, no final do capítulo, ele coloca alguns aspectos interessantes sobre essas questões, né, do investimento e do investimento e do consumo, tá vendo? Que eu vou ler, especificamente eu vou ler aqui, tá vendo? Principalmente essa comparação entre as volatilidade do investimento e do consumo, né?
principalmente baseado com essas informações aí da economia dos Estados Unidos. O primeiro, né, a conclusão é que o consumo e o investimento normalmente se movem juntos. As recessões, por exemplo, normalmente são associadas a reduções tanto do investimento quanto do consumo. Segundo a conclusão, o investimento é muito mais volátil que o consumo. Terceira conclusão, entretanto, o nível de investimento é muito menor que o consumo. Por exemplo, no PIB dos Estados Unidos, o consumo, o nível de investimento que participa do PIB, né, aqui pouco acima de 10%, né, em torno de chegando a 15%. E o nível de consumo, né, participa com 70%, né, a participação de 70% no PIB dos Estados Unidos. E aí eu vou só verificar aqui, ainda falando dessa volatilidade, né, do consumo do investimento, né, que é interessante, né? Como aqui é só uma discussão mesmo, ela não faz parte dos instrumentos de análise técnica, né, são só observações. Vou colocar os 4 aspectos que ele se refere aqui, né? A percepção pelos consumidores de mudanças atuais na renda, como transitórias ou permanentes, afeta suas decisões de consumo. Outra questão. Da mesma maneira, a percepção por parte das empresas sobre se suas variações atuais nas vendas são transitórias ou permanentes afeta suas decisões de investimento, né? Mais, né, do que afeta as famílias em relação ao consumo. A teoria do consumo do capítulo anterior implica que os consumidores, quando se deparam com um aumento na renda, que percebe como permanente, respondem no máximo com um aumento igual ao consumo. E a outra, né, observação, né, dessa discussão relacionada com investimento e consumo, né, considerando o comportamento das empresas quando se deparam com o aumento das vendas, que acredito ser permanente, né, o valor presente dos lucros esperados aumenta, levando a um aumento no investimento. Ao contrário do consumo, contudo, isso não implica que o aumento no investimento deve ser, no máximo, igual ao aumento nas vendas. Tá? Então, essas são só observações, tá? Que são aqui consideradas. Né? Mas o que ficou patente aqui, tá vendo? A respeito, tá vendo? Do que determina o investimento, né? Levando em consideração aqui, que é a taxa de lucro esperada, né? Descontado a taxa de juro real e a taxa de depreciação. Isso, né, é interessante porque anteriormente a gente tinha visto, né, lá no modelo SLM, na parte, né, do mercado de bens e serviços, que o investimento era determinado basicamente pela taxa de juros e o nível de venda. E aqui, por esses acréscimos, está, né, colocado era que o investimento é determinado pelo cálculo do valor presente do lucro esperado, descontado a taxa de juros, né, a taxa de juros continua valendo, né, também descontado da taxa de depreciação. E aí continua, né, para frente a discussão sobre o nível de vendas, como é que também que o nível de renda influencia o investimento. Seria basicamente isso. Agora eu vou colocar, daqui a pouco eu vou colocar o final, né, das atividades, desse capítulo, né, da plataforma, né, para completar. Então, aqui, até a próxima vídeo aula.